Bem-vindos! No episódio que segue estarei à conversa com António Araújo a propósito do seu livro Da Direita à Esquerda. O livro aborda a evolução das culturas de esquerda e direita em Portugal ao longo das últimas décadas. Falamos, portanto, sobre a sociedade e a evolução dos seus hábitos e valores, mais do que propriamente ciência política ou ideologias. Isto porque são, na essência, esses valores e práticas que influenciam a evolução das ideias políticas e do próprio sistema político. António Araújo é atualmente, entre outras ocupações importantes, diretor de publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos e editor do blog Malumil. É, além disso, o convidado ideal para compreender este tema, pois junta atributos que não costumam coincidir na mesma pessoa. Por um lado, tendo formação em Direito e doutoramento em História, para além de ser estudioso destes temas, conhece bem o sistema partidário e político português. Por outro lado, o que não é comum é também alguém atento à evolução da sociedade no que diz respeito quer à moral da população, quer aos seus hábitos de entretenimento, tudo fatores que influenciam inevitavelmente as preferências políticas dos cidadãos. A tese principal do livro Da Direita à Esquerda, embora este apresente várias outras conclusões relevantes, é de que existem hoje muitas afinidades ocultas entre esquerda e direita. Afinidades essas que os conflitos que vão preenchendo os noticiários procuram muitas vezes e, de certa forma, camuflar. É sobre esse e outros temas que vamos falar no 45 Graus, à conversa com António Araújo. O convidado de hoje é, portanto, o António Araújo, que apesar do seu currículo imponente aceitou ser tratado pelo nome próprio. António, bem-vindo ao podcast. Eu é que agradeço. Hoje vamos falar de política e vamos falar de cultura, vamos falar um pouco das duas coisas, a propósito do livro Da Direita à Esquerda, que é um livro interessante porque é um livro que começou como um projeto único, a quatro mãos com o João Pedro Jorge, depois acabou por se cindir e acabou por ganhar este bocado depois disso ainda por cima acabou por ganhar vida própria. Exato. E acabou por se estender para lá daquilo que pretendia ser uma análise da cultura de direita em Portugal e por ser, mais do que isso, uma análise, bem, por um lado não uma análise em sentido tão lato da cultura de direita, e por outro lado a análise da cultura também de esquerda. Sim, é quase impossível dividir as duas. Portanto, como é que isto começou? Foi um convite da editora para fazermos um livro. Até se pensou, se calhar, fazer um livro único, daqueles livros dupla face, para traduzir o duplo face, e ser a cultura de esquerda e a cultura de direita. Depois eu, com a minha prolixidade, avancei um bocadinho, e o João Pedro Jorge está agora a escrever sobre a cultura de esquerda, e eu realmente comecei, a primeira parte era até um texto que já tinha publicado, precisamente sobre a cultura de direita, mas mais fixado nos anos 80, e depois prolonguei um bocadinho até à atualidade, e fui-me apercebendo, talvez, que estas distinções entre esquerda e direita não é recuperar as teses do fim das ideologias, mas que as ideologias hoje têm uma função um bocadinho acessória e marginal, se quisermos, na fragmentação, nas divisões que existem entre os diferentes campos políticos. Sim. Um dos aspectos que o livro tem interessante é que, para alguém que está posicionado no círculo dos intelectuais, embora possa rejeitar esse rótulo eventualmente, mas é um facto, pelo menos da maneira como é visto, não é normal abordar a cultura neste sentido lato. A cultura é uma palavra ultra polissémica, não serve para várias coisas, mas claro, a cultura neste sentido não é a alta cultura, mas a cultura no sentido de um fenómeno dos hábitos da população e dos valores da população em geral, normalmente é rejeitado pelos intelectuais que preferem viver numa redoma e de alguma forma alimentar-se a sua própria cultura. Não é? Isso, eu talvez rejeito o rótulo de intelectual naquilo que tem de bom, de pessoa que vive do intelecto, e naquilo que tem de mau, de pessoa que só vive para o intelecto que segrega e os seus gostos. Análises de consumos e hábitos culturais do ponto de vista sociológico, tem havido, há estudos sociológicos sobre os consumos televisivos, até as telenovelas, etc. Portanto, acho que aqui também não inovei propriamente. Eu vejo mais cultura, não no sentido, aquelas distinções entre Kultur, alemão, e Bildung, digamos, da formação da pessoa. Aqui, cultura no sentido mais tribal, num certo sentido, de culturas de esquerda e culturas de direita, com tudo o que isso implica, que não é só estritamente da área cultural, das idas aos teatros de esquerda ou das idas aos teatros de direita, mas o que eu entendo é que, para se compreender a cultura
inserida na sociedade portuguesa, que é isso que eu faço, não posso deixar de referir fenómenos como o José Rodrigues dos Santos, ou concertos do Tony Carreira, porque isso, não estou a dizer que tudo é cultura, mas cultura no seio da sociedade, e para compreendermos a nossa sociedade, há um mal dos intelectuais, é que, por exemplo, não leem, isso é uma atitude sensata, por um lado, mas não leem o José Rodrigues dos Santos e descartam-no como um subproduto, mas é o que eu tenho dito em várias ocasiões. Uma pessoa que vende 100 mil exemplares, pelo menos é o que indicam, é algo que merece ser analisado, não é? Do ponto de vista, eu até num blog que tenho, o Mal ao Meu, analisei talvez um bocadinho causticamente, mas é algo que tem que ser escrutinado. Não, e sobretudo... Porque é que existem estes fenómenos, não é? Dizia que existe a análise sociológica da sociedade, passa o pleonasmo. O que não existe normalmente, e esse livro falo, é casar as duas realidades, ou seja, casar a análise política com a análise sociológica. Ou seja, a ciência política com a sociologia, se quiser... Sim, num certo sentido... Desta forma. Eu acho que este livro não pretende ser um livro académico de especializado numa área, mas nós vemos que em Portugal, apesar de tudo, há algum divórcio e a especialização, digamos, dos saberes. Portanto, há pessoas de ciências da comunicação e de outras áreas que fazem estudos sobre os fenómenos televisivos e segregam uma linguagem própria do Rodiard, do que quiserem, sobre os fenómenos televisivos. E depois há pessoas da ciência política que também o fazem. Portanto, há uma espécie de estanquicidade do e há uma interdisciplinaridade claro, muito há pessoas que tentam fazer isso. Por exemplo, o José Santana Pereira, que publicou, e isso não passa publicidade, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, um livro sobre política e entretenimento. Há cada vez mais estudos que procuram casar isso, mas também se compreende que cada ramo do saber tenha que desenvolver, até, se quisermos, uma linguagem, muitas vezes até quase deliberadamente hermética, para que um dos mortais não lhe aceda e até valorize muito. Quanto mais essa linguagem for hermética, maior cientificidade existe. Portanto, nós pegamos muitas vezes em livros até de direito e não compreendemos nada. Este livro não, este livro é um livro, digamos, para essa entidade mítica que chama o grande público. Exato. E é um livro que procura, de uma forma, obviamente, parcelar, superficial, muitas vezes utiliza-se como, em termos depreciativos, quase jornalístico. Eu aí procurei abordar uma série de realidades. Procurei compensar isso com um conjunto quase sufocante de notas, mas isso é quase equivalente ao livro. Exatamente. Portanto, quem compra o livro vai enganado. Há aqui um produto avariado, porque metade não é carne do lombo, é gordura de notas. Eu não acho que vai necessariamente enganado, porque o tamanho de letra é mais Exatamente, leva mais, mas a questão é, eu achei que era importante, em algumas afirmações, fundamentar com referências. Por exemplo, se eu digo que pornografia, o número de consumidores, se eu retirei essa informação de uma publicação científica como ao Correio da Manhã, eu tenho que pôr qual é o dia, até porque pode não ser, claro, pode ser falível e tudo. Há muitas realidades aqui que eu falo, por exemplo, o consumo de Ritalina, etc., que eu não fui verificar totalmente aos números oficiais, fui muitas vezes basear em notícias de jornais, etc. Por outro lado, este livro também tem, como é evidente, lacunas quando aborda. Há várias direitas aqui que não estão referidas, por exemplo, a direita, digamos, monárquica, tradicionalista, digamos, mais conservadora, não aparece aqui muito. Ainda recentemente saiu um livro de Ricardo Marchi sobre as direitas extraparlamentares, no Instituto de Ciências Sociais. Eu, por acaso, fiz a recensão a esse excelente livro no Público, no Y, que esse é um livro que aborda aquela direita, digamos, extrema, quase caceteira. O período é de 76 a 1980, mas que hoje em dia essa direita está um bocadinho diluída em Portugal, mas eu nem sequer, mesmo quando vou aos anos 80, não falo nesses... E até os membros dessa direita, muitos deles, ou alguns deles, passaram ao mainstream, não é? Exatamente, temos vários casos que nesses anos 70 eram desse... José Miguel Júdice,
até de certa forma Francisco Lucas Pires, Jaime Nogueira Pinto, etc. Se bem que, por exemplo, no caso de Jaime Nogueira Pinto, continua a afirmar-se dentro de um certo universo dos livros, não deixou de ser lá o defensor oficioso de Salazar naquele programa, ter um livro sobre Salazar, de ter aquele livro de Novembro, e nas suas intervenções tem agora no Observador, com o Dr. Jaime Gama. Portanto, o Jaime Nogueira Pinto não abdicou muito desse. Agora entrou um bocadinho no mainstream, e eu acho que isso também é prova de alguma maturidade já da nossa democracia, que admite pessoas com grande qualidade intelectual, sendo, apesar de tudo, pessoas que no passado estiveram conotadas, já nem sequer, diria, com o Estado Novo, mas mais até com o salazarismo, naquela vertente contra Marcelo Caetano, tido Marcelo Caetano como... Sistema, não é? Exatamente, e tido Marcelo Caetano como o homem que foi o coveiro, digamos, não só do Império, mas também do regime do Estado Novo. Portanto, era uma linha que foi muito marcada nos anos 70. Havia várias obras, até uma delas, acho que Eduardo Freitas da Costa, que era, e acabava com um ponto de exclamação, como é evidente, acuso Marcelo Caetano, era assim uma coisa. Portanto, Marcelo Caetano era figurado como o homem que tinha sido responsável com aquela sua tímida abertura pela derrocada de um regime que, numa visão muito mirífica e quase de história virtual, poderia ter durado até aos dias de hoje. A eternidade. Exatamente. Eu acho que vale a pena mergulhar nos vários temas do livro. O caso do Jaime Nogueira Pinto, por acaso, é um caso interessante. Sim, eu não acho que não falo muito dele, porque, como digo, essa direita, se quisermos mais... Não, é referido em passando, mas eu retive porque já tinha pensado nisso. É um fenómeno, vou dar como exemplo, porque acho um exemplo interessante. É um fenómeno de alguém que entrou no mainstream de tal forma que tem um programa com o Jaime Gama e outro programa com o Ruben de Carvalho. Pois, não sabia. Ligado ao PCP, claro. E eles coabitam perfeitamente no programa. E a razão para eles coabitarem, na minha opinião, tem muito que ver com o facto do objeto das divergências políticas ter mudado. O objeto das divergências políticas hoje em dia, maioritariamente, é a economia. E a verdade é que alguém como o Jaime Nogueira Pinto ou outras pessoas daquela área têm uma visão da economia que não é tão diferente assim da esquerda. Está mais perto da visão da esquerda do que de um neoliberal, para usar o termo que é hoje comum. E a crise, por exemplo, trouxe isso muito ao de cima e reabilitou, na minha opinião, muitas figuras que estavam, por exemplo, no caso muitíssimo mais recente, a Manuela Ferreira Leite, por exemplo, que tinha sido, de certa forma, colocada de parte e reemergiu durante a crise como alguém que opor-se às medidas da austeridade e a defender o papel do Estado. E isso é um efeito interessante, quer dizer, no fundo, a mudança do objeto que motiva as discussões das pessoas e que motiva a opinião publicada também leva a um realinhamento das posições. Sim, por isso é que é um realinhar constante de posições. Porque isto não é... A pessoa fala de esquerda e direita, que é obviamente uma simplificação brutal, porque estamos a colocar num único eixo realidades que têm a ver com dimensões muito diferentes. Se bem que eu continuo a achar que entender que há uma divisão entre esquerda e direita que até é muitas vezes autoinduzida e é necessário haver festas do avante de um lado ou outras questões para sinalizarmos as diferenças. No caso, eu não conheço esse programa com o Ruben de Carvalho, mas também há, penso eu, falando de Jaime Nogueira Pinto, uma inteligência da parte dele, uma grande cultura e, por outro lado, uma dutilidade pragmática que o faz também perceber, para estar a dialogar, têm que ambos pôr um bocadinho aquilo que os divide um bocadinho de parte, isto é, não vão discutir ali o tarrafal ou outras coisas, porque isso daria um choque. Agora, uma coisa mais importante do que propriamente analisar o Jaime Nogueira Pinto ou esses programas é, por exemplo, em questões muito importantes como a participação de Portugal no euro e o compromisso europeu, nós devemos recordar-nos que houve uma direita nacionalista, ou se assim podemos chamar, que não era totalmente extraparlamentar, por exemplo, a direita de Manuel Monteiro. Exatamente. A direita de Paulo Portas, quando era candidato ao Parlamento Europeu, numa campanha em que participou até o Miguel Esteves Cardoso, muito do discurso anti-Maastricht era um discurso, uma crítica à União Europeia feita pela direita. Por outro, que viu, de certa forma, confirmados, assim o entender, os seus receios sobre o projeto do euro, que se avançou demasiado,
por exemplo, ainda que jurista, mas muito inclinado para estudar questões económicas e europeias, Paulo Piticunha, um professor de Direito, sempre defendeu que a nossa entrada no euro tinha sido demasiado apressada e pouco. Mas, enfim, todas essas pessoas acabaram por se reencontrar ou por encontrar com a esquerda, que começou por ser uma esquerda muito extrema e começou por se diluir e começar a avançar já para uma esquerda de centro, que, devido à crise, começou a repensar o euro e a repensar as nossas obrigações na União Europeia, esquecendo-se muito possivelmente que não foi a entrada no euro, nem, exceto talvez o euro campeonato de futebol, mas não o euro moeda única, não foi propriamente a entrada no euro ou a nossa participação da União Europeia que nos levou à situação de endividamento que obrigou ao governo de José Sócrates a chamar a Troika. Agora, não foi o único fator, certamente. Claro, o único fator não terá sido, porque se existia uma necessidade de liquidez na nossa economia e tudo, o problema não era talvez o euro, mas a falta de euros. Era mais uma questão de falta de euro. Agora, depois disso, como é evidente, a partir daí, isso é clássico, numa situações de crise aparecem sempre profetas com uma série de soluções. Sim. Eu não estou a caricaturá-los como profetas a dizer que são inviáveis, mas era desde a reestruturação da dívida até à saída de Portugal do euro. Não, sim, e muitas vezes até apresentadas quase como livro de autoajuda para um país inteiro, ter um manual de fitness económico ou financeiro e, portanto, um livro para o grande público, em 100 páginas, resolveu-se os problemas nacionais se Portugal saísse do euro. Eu não estou a tentar descredibilizar ou caricaturar isso, porque houve grandes cabeças, esses sim verdadeiros intelectuais portugueses, que discutiram essas questões, João Ferreira do Amaral, etc. João Ferreira do Amaral tinha uma posição antiga. Exatamente, portanto são pessoas que também não surgiram só com a crise, uns é que viram muito confirmados os seus cepticismos em relação ao projeto do euro. Agora, ainda está muito por fazer e acho que será necessário uma certa distância, uma análise destas crises do subprime, das influências na Europa, o que é que, no fundo, o que é que nestas crises foi importado, porque é uma economia, como isso é clássico, as pessoas dizem, uma pequena economia aberta ao exterior. Exato. Portanto, o que é que vem de fora, o que é autoinduzido, mas se nós olharmos para Castanheira de Pera e outros fenómenos, percebemos que Portugal não era propriamente um país que funcionasse como um relógio suíço e que de um momento para o outro tinham sido Bruxelas a perturbar uma harmonia que existia no funcionamento da nossa economia, da nossa sociedade, etc. Nós devemos pensar, por exemplo, sem entrar também no economia, 90 e tal % do nosso, ou quase 90% do nosso tecido produtivo são pequenas e médias empresas. Devemos pensar que dessas, não tenho agora a percentagem, dessas pequenas e médias empresas, são muitas delas familiares, e dessas pequenas empresas familiares, também uma esmagadora percentagem deles, os próprios empresários e os líderes dessas empresas não têm sequer formação académica, ou não têm formação para estudo. Portanto, depois há um bocadinho a conversa das startups, etc., mas Portugal anda sempre um bocadinho à procura dos seus Brasis, não é? Cá dentro, seja o Brasil do ouro de há muitos anos, claro. Seja a Angola é nossa, Salazar, seja a Europa de Bruxelas, de onde vêm os dinheiros dos fundos, seja agora a galinha dos ovos de ouro do turismo, seja agora estes projetos. Eu tenho aqui um capítulo neste livro sobre esta linguagem, digamos, do empreendedorismo, como se fosse possível construir um país com base em palavras, no fundo, como se diz no Shakespeare, words, isto não é com base em empreendedorismo. Eu digo aqui, um grande empreendedor, e nós temos um grande empresário, nunca precisou de grandes cursos de empreendedorismo para formar. Agora, como é evidente, há questões que na nossa economia que se calhar têm que ser estudadas, de inovação tecnológica, etc. Mas quem sou eu sequer para me pronunciar sobre isso? Eu limito-me, se quisermos, a caricaturar até o excessivo uso de anglicismos, etc., claro. em vários domínios. Não é? Claro. Aliás, o
O livro não tem essa pretensão e o livro... Claro. E do meu ponto de vista ele acaba por ser, e que é o seu objetivo, acaba por ser muito mais interessante pela relação que estabelece entre fatores aparentemente não correlacionados e leva a algumas teses, algumas delas preliminares, outras mais conclusivas, não só a tese principal, que é de que hoje em dia a intersociabilidade entre pessoas de esquerda e direita conduziu a uma parecença muito maior entre as duas áreas do que existia antigamente, que é de certa forma camuflada por divergências à superfície, mas há muitos outras conclusões pontuais que vão sendo feitas ao longo do livro e que são interessantes porque não são contraintuitivas, não é? O que não as torna necessariamente certas, mas pelo menos mas pelo menos procuro doutrinar. Claro, mas pelo menos fazem-nos pensar. O ponto porventura mais interessante do livro tem que ver com a análise exatamente da evolução na cultura da população em geral, em termos de valores e de hábitos, latente e cuja relação com as orientações políticas e a evolução das preferências políticas da população por vezes não é óbvio. Houve alguns fatores que eu retive, alguns deles sobre os quais eu já tinha pensado. Um deles muito interessante tem que ver com o facto de hoje em dia haver uma espécie de rendição da esquerda ao capitalismo, não o capitalismo enquanto sistema económico, que continua a ser contrariado, mas o capitalismo do ponto de vista dos bens de consumo e serviços que põe à disposição. E, no fundo, todos nós, de uma forma ou de outra, abraçamos uma série de bens e serviços sem os quais hoje em dia teríamos dificuldade em viver, que são providenciados pela economia de mercado, indiscutivelmente, e que não são específicos de esquerda ou de direita, sendo que muitos deles até são de esquerda, ou poderiam ser tendencialmente mais de esquerda, claro. E outros são perfeitamente neutros, como restaurantes, viagens, festivais de verão, uma série de benesses que as pessoas se habituaram a apreciar e que, no fundo, sem as quais hoje teriam dificuldade em viver, provavelmente. E isso conduz, e julgo que essa é uma das teses do livro, a essa convergência de hábitos. Sim, são estas convergências ocultas, isto é, o triunfo, eu nem diria já do capitalismo, mas o triunfo da sociedade de consumo. Esse consumo um empresário só se fosse suicida, a não ser neste mercado muito específicos de crachás ou de emblemas, é que produz uns ténis para pessoas de esquerda ou uns ténis para pessoas de direita, um festival de verão, tirando o festival do Avante, mas onde também vão pessoas de direita, claro. Digamos, por causa da música, por causa da oferta cultural. O PC intuiu isso, que era interessante, digamos, alargar e ter até... Há pessoas que vão, não por serem comunistas e por se reverem no projeto do Hugo Chávez, mas por ouvirem Eugénio Salomé ou outra coisa qualquer, mas estes festivais que pululam de verão, os concertos do Tony Carreiras, a Tony Carreira que vão milhares de pessoas, não têm um conteúdo ideológico. Eu não estou a dizer, não é a tese do fim das ideologias, porque depois há coisas que as pessoas quase necessitam de inventar, muitas vezes causas fraturantes, para sinalizar diferenças. Se bem que hoje em dia também seja difícil, porque vivemos numa sociedade muito pós-secular, já nem é uma sociedade secular, já é uma sociedade, como diz Charles Taylor e outros, pós-secular, em que os valores matriciais da Igreja, etc., só contam e são praticados por uma minoria. Isso também tem muito a ver com fatores como a sexualização da sociedade, etc., e, portanto, é cada vez mais claro que há um conjunto de hábitos e de consumo que pressupõem bem-estar material e, portanto, pressupõem compactuar com a sociedade de mercado. Não só houve essa esquerda que começou com o Tony Blair, cá também já antes, Mário Soares tinha posto o socialismo, o marxismo na gaveta, e, portanto, agora havia aquela frase, quando ouço falar não sei o quê, puxo de um revólver. Agora posso dizer, quando ouço falar em Marx, puxo do iPhone, isto é, há pessoas que o iPhone não é típico só das pessoas de esquerda ou de direita, pelo contrário, e portanto muitas vezes as pessoas, não é aquele argumento que a pessoa por ser de esquerda tem que ir comer atascas nem nada, claro. Não é esse argumento que é um bocadinho até básico. Sim, e muito redutor. Mas o que é facto é que há clivagens que têm muito mais a ver com o tipo de gostos, com o tipo de consumos, com as redes de sociabilidade que se frequentam, os locais até de veraneio, do que propriamente, e portanto a clivagem é muito maior entre uma elite
e as não elites, portanto, as pessoas que não vão não digo que não haja praias mais de direita, ainda continua a haver, claro. Mas há uma série de praias ditas exclusivas, ou mesmo discursos de direita articulados por intelectuais de esquerda. Manuel Alegre tem um discurso com lives nacionalistas muito grandes, o Miguel Sousa Tavares também, quando ele fala na necessidade de proteger o Algarve, é proteger o Algarve dele e da infância dele, como é evidente que não era um Algarve para as massas irem sujar aquilo. Até há um cartoon do Quino sobre a Susaninha que ela diz o poder ao povo, não para o poder ficar empurcalhado com novas de chouriço, não, aquilo nunca podia ser para ser devassado pelo... Era aquela velha frase, algo do género de queremos defender o povo, mas à distância. Exatamente, portanto há até formas, esta ignorância militante dos críticos, dos partidários e cultores da altíssima cultura que está, digamos, num Olimpo, esta ignorância em relação àquilo que nós entramos numa livraria e ocupa 89% de uma livraria, que são os livros embrulhados em cetim, são os livros das posições de ata-me, desata-me, enforca-me, desenforca-me, algema-me, tudo isso. Não é aquela frase também do futebol, isso é o que o povo gosta. Bem, se aquilo ocupa o espaço que ocupa numa livraria, e se uma livraria é um ponto por excelência, ou era, não sei como estará agora em tempos de internet, é um ponto de excelência, um veículo cultural, como é que esses fenómenos todos dessa literatura que surgiu na sequência das 50 Sombras de Grey, etc., continuam a ser olimpicamente ignorados pelas pessoas que devem ir comprar a Bíblia do Frederico Lourenço, ou uma tradução do grego, o que for, mas não estou a dizer que toda a cultura está invadida por isso, mas da mesma maneira que as divisões ideológicas foram muito esmagadas por esta hipertrofia dos bens de consumo, também a própria cultura, a velha cultura que entendíamos dos livros do Aquilino Ribeiro, do Jorge de Sena, etc., foram, do ponto de vista daquilo que as pessoas efetivamente leem, esmagada pelo Guerras dos Tronos, pelo Harry Potter, por isso tudo. Não estou com isso a fazer juízo de valor, claro. Procuro não fazer juízo de valor. É uma constatação de facto. Só faço juízo de valor às pessoas que persistem numa cegueira em ignorar este facto, que é um facto tão óbvio, e um facto cultural, político, social, tão óbvio, basta entrarmos numa livraria. Claro. Foi esse um dos fatores que me fez pegar neste livro, porque pressenti que seria essa análise. E já há muito que eu tinha essa opinião de que não olhar para esses fenómenos, claro. É, no fundo, não compreender o mundo. O mundo não no sentido do mundo, países diferentes de Portugal, mas mundo no sentido daquilo que nos rodeia. Em última análise do país, última análise a democracia, uma vez que vivemos nós numa democracia, se não conseguirmos compreender o eleitor médio... Claro, e nem diria o eleitor médio alto. Aquela questão, o voto e isso numa democracia, o voto do leitor do Correio da Manhã, que aliás tem muitos leitores, vale tanto como o voto de um leitor do claro. Times Literary Supplement. O que eu quero dizer é que as pessoas que eu digo ali, e o livro tem que ser um bocadinho exaustivo, muitas vezes até chato, até na enumeração dos livros claro. Das dietas, para que as pessoas quase fiquem exauridas e esgotadas e pensem, não surgiu apenas um livro de dieta, livros sobre os intestinos. As pessoas têm que perceber que saíram 5 livros que venderam muitíssimo sobre a importância dos intestinos para a nossa felicidade até mental. E o que é curioso é que uma das críticas que é legítimo, feita por amigos e pessoas, então para que é que foste perder tempo com isto? Então, mas isto são coisas as pessoas claro. Persistirem olimpicamente a ignorar e mais, a criticar quem se interessa e entendendo isso como um divertissement, apenas uma mera brincadeira, uma loucura do António Araújo e de outros. Porquê? Uma espécie de guilty pleasure. Exatamente, é um diletantismo. Foi para as livrarias tirar os títulos, é verdade, a Bíblia dos Cristais, a Bíblia dos Pastéis de Nata, a Bíblia do Kama Sutra, a Bíblia do sexo, bem, o que for, mas o que para mim é importante nós percebermos é que as pessoas consomem isso. Muitas vezes a academia
faz abordagens, e não só, faz abordagens a fenómenos como este, ao nível da antropologia, ao nível da sociologia, mas tendo um olhar um bocadinho complacente e paternalista, que é um bocadinho brincar aos pobrezinhos da academia. Isto é, como houve aí uma tia que foi para a Comporta e disse que gostava de brincar aos pobrezinhos, muitas vezes a academia olha para estas coisas com um olhar e um sorriso travesso. Vamos ver o que é que aquela tribo de busquímanos que se chama povo, que por acaso são 8 milhões ou 9, quase 9 milhões de portugueses, o que é que eles fazem, como é que vivem aqui estes macacos na Cava da Moura. Não estou a dizer que não haja depois estudos sérios, o que eu quero dizer é que há uma figuração do povo por parte dos intelectuais, sobretudo dos intelectuais urbanos e de Lisboa, há uma figuração do povo que é uma figuração meramente imaginária. Eu dou 3 ou 4 exemplos, construído um texto do Zé Pacheco Pereira, outro da Clara Ferreira Alves, outro do Miguel César Tavares, onde constam todos os clichês e estereótipos daquilo que nós imaginamos que seja o povo. O mesmo se passa no humor. Muito do nosso humor é feito no retrato, e desde sempre, desde o Bordal Pinheiro, no retrato um bocadinho complacente e se quisermos, altivo em relação àquilo que é o povo. Se, por exemplo, vir o humor que é feito pela Porta dos Fundos, também tem apontamentos sobre o brasileiro em si, um ou outro episódio sobre o brasileiro, mas exploram coisas muito diferentes da sociedade brasileira, sem estar sempre a caricaturar o povo. Nós, aqui, com algumas exceções, mas temos sempre a ideia de pôr nos anúncios de telemóveis do Toxim, ou temos o camponês alentejano que fala com um alentejano que nem os alentejanos falam, cerradíssimo, cabecinha pensador. Temos muitas coisas, e com o respeito e a admiração que tenho pelo trabalho dele, do Ricardo Araújo Pereira, a falar da Princesa de Rubiães num hilariante número na Era dos Gatos Fedorentos, já dos programas que ele tem, mas tudo aquilo é sempre a caricatura um bocadinho do povo. Eu confesso que muitas vezes também, nesse blog que tenho, ao colocar cartazes autárquicos, etc., há também esta tendência. Porquê? Também temos que compreender que o país real em si é uma fonte inesgotável de humor e, sobretudo, do melhor humor, que é o humor involuntário. Aqueles candidatos autárquicos que, por exemplo, ainda recentemente, um que propôs, no dia das eleições, o seu casamento com o município e, portanto, até propunha casar-se com o município, que a cerimónia se fará desde as 9 da manhã, a abertura das urnas até às 19, e durante 4 anos as prendas de casamento será aquilo que ele dará ao município. Portanto, tudo isso, como é evidente, nós não podemos também, em nome de não vamos gozar com o país real, mas o país tem... Não, é evidente, claro. Embora, porventura, nós estejamos muito longe disso com o politicamente correto. Claro. Com uma ameaça à liberdade de expressão. Voltando àquilo que eu estava a falar há pouco, da questão da sociedade de consumo, eu aliava isso a outro fenómeno que eu acho interessante e que é referido no livro. Eu, aliás, até agregaria 3 coisas que têm ocorrido, 3 evoluções da última década, porventura, ou 2 décadas. O maior liberalismo social, ou seja, a sociedade em si é mais liberal em termos de costumes. Muito mais liberal do que era aqui há uns anos, de forma, aliás, sobretudo para alguém mais velho, porventura de forma estranha e ultra imprevisível. Por outro lado, a sociedade é bastante mais hedonista, e eu digo isto sem qualquer juízo de valor. Uma coisa está ligada à outra. Até porque eu faço parte desse movimento, vivendo no século XXI. E um terceiro fator interessante, mais recente, porventura mais recente dos 3, que tem que ver com uma certa autopromoção, muitas vezes encapotada, que utiliza hoje em dia, sobretudo, as redes sociais, e uma espécie de promoção da imagem, o gestor da própria imagem. No fundo é algo desse género. Estes 3 fatores são muito interessantes e manifestam-se em várias realidades, manifestam-se no consumo, a questão das experiências com as viagens e dos restaurantes, tornou-se quase uma nova religião. Aliás, até se fala em experiências. Tudo é uma experiência. Portanto, a pessoa já não vai comer a um restaurante ou para se alimentar, vai ter uma experiência gastronómica. Claro. E isso é interessante, por exemplo, o Yuval Harari, que
do Sapiens e do Homo Deus, que eu não li apenas o Sapiens, e ele falava disso a certo ponto no livro, explicando que todas as sociedades precisam de ter uma referência e precisam de ter uma crença comum. E essa crença comum, que até há pouco tempo era maioritariamente divina, era qualquer tipo de religião, no caso português seria a crença em Deus e em Cristo, e nomeadamente no catolicismo, esse espaço não é deixado vazio e é substituído muitas vezes por outras crenças coletivas, mesmo que não sejam tão evidentemente uma crença, não é? E esta religião das experiências é muito isso. Outro livro interessante é do David Brooks, que é um livro chamado The Road to Character, que é um livro, na minha opinião, não completamente bem conseguido, mas tem e eu julgo que ele extrema um bocadinho aquilo que defende. Sim, as pessoas quando defendem... Ele quase que se defende e romantiza muito aquilo que ele entende que eram os valores de outrora. Claro, é um pouco isso, mas ele tem um ponto que faz sentido a propósito do fim ou da perda de relevo do que ele chama a escola do realismo moral, que era da contenção e É um fenómeno muito típico nas abordagens conservadoras, as pessoas terem muitas vezes nostalgia de um passado que nunca existiu, e portanto isso é mesmo em grandes pensadores e pessoas que escrevem, o Roger Scruton, por exemplo. Há sempre a ideia, a Inglaterra das cabines telefónicas que nós conhecíamos, a Inglaterra daqueles marcos de correio, como se tudo aquilo fosse uma sociedade apenas de gentlemen e que as pessoas da classe média estavam os bons pais de família a fumar cachimbo, de certa forma. Mesmo pensadores que não têm muito a ver com isso, o Tony Judt, naqueles livros dele mais pessoais, o Tratado sobre os Nossos Descontentamentos Atuais, ou o Chalé da Memória, ele tem uma nostalgia, ainda que referindo a sua infância e adolescência pobre, mas por um período austeritário em que havia, apesar de tudo, consumos culturais, e eu não escondo que também, de certa forma, subjacente, se calhar a esta crítica velada ao hedonismo contemporâneo que eu faço aqui, pode haver esse discurso um bocadinho nostálgico, mas que é óbvio que hoje em dia vivemos isto varia muito de sociedade para sociedade. Se calhar, mas isso dependerá depois dos inquéritos e de dados mais factuais e empíricos, mas o que eu pressinto é que, do ponto de vista dos valores gerais, uma sociedade que era até há poucos anos extremamente conservadora ou tida como tal, como a sociedade espanhola, e que ainda tem, como é evidente, as pessoas, um país com a dimensão de Espanha, as pessoas muitas vezes esquecem-se geograficamente, é dos países maiores da Europa, muito maior que as Alemanhas reunificadas, claro, em termos de superfície. Só a França é maior. Mas um país com aquela dimensão terá necessariamente bolsas bastante conservadoras e pessoas bastante conservadoras, nostálgicas do franquismo, mas não foi só comovida do Terno Galvão em Madrid, mas a sociedade espanhola sofreu uma transformação do ponto de vista de valores, brutal, se calhar superior até uma sociedade que era tida como arquiliberal, como a sociedade holandesa. Na sociedade holandesa ainda pode haver fundo, e claro que depois tem outras questões das eutanásias, etc., mas há fundos vindos do protestantismo e bolsas vindas do protestantismo que são muito mais, num certo sentido, conservadoras, rígidas, poupadas, austeritárias do que propriamente, não quero figurar a sociedade espanhola reduzindo-a à castelhana e à movida madrilena, mas do que a sociedade espanhola. Se calhar, nas sociedades mediterrânicas e do sul da Europa, Portugal e Espanha, da mesma maneira que queimámos etapas de desenvolvimento económico e tecnológico, sobretudo, nós não tivemos, por exemplo, na questão dos telefones, saltámos etapas que outros países tiveram que percorrer. Também há etapas de desenvolvimento moral, como disse o Kohlberg, e se calhar nós queimámos etapas de desenvolvimento moral e caímos logo numa sociedade que, do ponto de vista dos costumes, se calhar até por falta de uma sedimentação, passou, se quisermos, de um período, se calhar até de falso puritanismo, de salazarista e pós-salazarista, para um hedonismo, e isso temos a ver também com a sexualização,
com a perda das referências católicas, etc. Mas o que é para mim curioso, eu não falo isso no livro, é nós sabemos até que ponto o próprio discurso da Igreja Católica e mesmo as práticas de grupos católicos não estão a ceder, com isto não defendo o integrismo católico do Sr. Monsenhor Lefebvre, não estão a ceder a esta lógica do giro, entre aspas, do fun, da viola. Isso vem desde os anos 60, mas eu não estou a criticar isso, estou apenas, como sempre, a fazer uma constatação. E a Igreja não teve também, se calhar numa estratégia inteligente, mas se calhar ainda não muito patente, de fazer manuais como o UCAT, de haver... Eu noto muito em certos grupos de jovens, que até têm um nome que é os Sacrobetes, há esse nome, os Sacrobetes, que no fundo os traços identificadores de alguma distinção social, as t-shirts, as fitas que se põem, os cordões da peregrinação a Santiago, etc. Portanto, há toda uma parafernália de sinais e dispositivos identificadores, não apenas religiosos, mas também sociais, que alguns setores da Igreja, porventura minoritários, ainda praticam. Por outro lado, a própria vivência da fé foi sujeita a esta lógica de consumo. Isto é, da mesma maneira que nós chegamos a um hipermercado e um dia gostamos de ter uma experiência, por utilizar sempre experimentar o arroz basmati e outro dia um risoto de qualquer coisa, também a fé. As pessoas dizem, eu tenho a minha fé, cada vez mais uma fé autoconstruída, que prescinde daquilo que se chama na sociologia das religiões as estruturas de mediação, isto é, o que é que dizem os bispos ou o que é que dizem, não interessa. Realmente relevantes no catolicismo. Exatamente, sobretudo se eles disserem coisas que não vão confirmar aquilo que eu quero, que é sexo, que é comprar objetos, que é estar ali, se é um discurso diferente, as pessoas prescindem das estruturas de mediação. Prescindem da doutrina da Igreja e do Humanae Vitae e das questões sobre sexo pré-matrimonial, etc. E depois dizem, eu cá construo a minha fé. E a minha fé é feita numa espécie de bricolagem religioso, em que eu ponho uma peça de Lego que me interessa, portanto, aquilo feito um bocadinho à minha maneira. Eu não estou a criticar isso, porque também, se quisermos, as vivências da fé, se calhar, sempre foram um bocadinho assim. Agora isto é mais aberto. Visível, claro. Houve alturas em que se calhar havia uma duplicidade e até uma hipocrisia entre os discursos e as práticas. Outras alturas havia as indulgências, há muitos anos. Portanto, se calhar sempre houve, se quisermos, um compromisso entre desejo e crença. Mas que hoje em dia é muito patente as pessoas misturarem uma espécie de sincretismo, coisa da religião católica. Eu sou católico à minha maneira, eu tenho a minha fé, com coisas vindas até de outras religiões. Claro, do budismo. Porquê? Porque as pessoas vivem num ambiente geral de alguma angústia e ansiedade, o Alden dizia a idade da ansiedade, e as pessoas precisam se quisermos, de uma série de amparos, seja de psiquiatras, seja de padres, o que for, e é um facto que a Igreja em si, no seu todo, eu sei que agora o Papa Francisco reconciliou muita gente que nem sequer é católica com a Igreja, o discurso do Papa Francisco, mas a Igreja, não estou a dizer que não se tem sabido adaptar, não é a questão de saber adaptar, a Igreja percebe que, se calhar, o seu grande território já não é sequer o hemisfério norte nem o ocidente, é sim a evangelização das Áfricas, etc. Porque realmente a fé floresce muito e a crença floresce muito em países onde há necessidades. Não por acaso, o principal inimigo da Igreja, se quisermos, não é o comunismo, porque esse foi um fenómeno, digamos, historicamente localizado, é o capitalismo, não estou a dizer o capitalismo, a economia de mercado sempre vinha sendo praticada. Não era por acaso que, já desde a Idade Média, os judeus é que eram os únicos que podiam emprestar dinheiro. Porquê? Porque a economia creditícia e fiduciária, com base em juros e os onzeneiros, que eram criticados nas peças do Gil Vicente, era uma espécie de ameaça, pressentia-se que se aquilo tivesse uma expansão muito grande... Claro, ganhava uma vida própria. Claro, que era concorrente com o poder da Igreja e com aquilo que são os seus dispositivos de fidelização dos crentes. Por exemplo,
todas as religiões, as grandes religiões monoteístas, têm preceitos sobre alimentação e sexo. As pessoas, porque é que a Igreja se preocupa tanto com o sexo, não deixando que os seus servidores o pratiquem? Porque é um dispositivo de fidelização. Se eu proibir a pessoa aquilo que instintivamente mais lhe apetece e ela abdicar do que aquilo instintivamente mais lhe apetece, mais ela está fidelizada do ponto de vista do clube. Isso, como é evidente, a preocupação e todas as ideias da moral social têm muito a ver com dispositivos de fidelização das pessoas e por isso é que todas as religiões têm, ou sobre os hábitos alimentares, claro que as explicações são historicamente mais complexas, têm a ver até com a conservação dos alimentos. Claro, há várias e em alguns casos não se tem a certeza. Exatamente, mas estou aqui a generalizar muito, isto também não é propriamente uma aula e nem tenho capacidade sobre isso de história da religião, mas é um dispositivo de fidelização dos crentes, sem dúvida. O que me parece, agora que falamos da questão da Igreja, o que me parece sobretudo acontecer, e não sei de que forma é que isso pode ser contornado, é que há a Igreja, no caso português ou no caso ocidental, a Igreja está de certa forma inadaptada à sociedade atual e não é fácil readaptar-se, porque lá está, a sociedade de consumo... Se adaptar é perder a identidade. Mas é uma luta difícil, não é? Porque, por um lado, a sociedade de consumo fornece grande parte do serviço, passa a expressão, mas podendo comparar aquilo que acontecia antes, parte do serviço que a Igreja prestava aos fiéis, não é? Ou seja, enquanto benefício, não só de entretenimento em certo sentido, mas também de paz mental e de dia-a-dia. E é muito difícil, não parece que seja fácil decidir entre ficar acantonado onde está e tornar-se anacrónico ou ceder completamente à nova realidade. Não parece que o futuro seja brilhante. Pois, quer dizer, o diagnóstico sobre a morte da Igreja, a Igreja já passou por várias... Mas isto admite que é uma progressão linear de onde nós estamos, o que não é líquido. Claro, porque... Pode não acontecer, não é? Claro. Ou seja, pode haver uma inversão do bem-estar económico, facilmente, pode haver... Não, por exemplo, houve um fenómeno de grande anticlericalismo e laicismo até em Portugal, na Primeira República e em França, e depois houve uma grande tormenta que foi a Primeira Guerra, e aí houve fenómenos, porque isso num livro chamado Sons de Sinos, chamado Regresso aos Altares, quando as pessoas... Foi também aí que surgiu um bocadinho o espiritismo, porque as pessoas queriam falar com os entes desaparecidos, que foi a Primeira Guerra industrializada, em que os corpos estavam esfacelados, as pessoas não sabiam os seus entes queridos, refugiavam-se no que podiam, começar a falar com os mortos através do espiritismo, ou então através da fé e da religiosidade. Portanto, em tempos pode aparecer uma crise que leva as pessoas de volta, se quisermos, até aos valores religiosos. Eu acho que eles também não estão em si totalmente perdidos, não, claro. Mas nós notamos na escassez dos sacerdotes, no declínio dos missalizantes, portanto aqueles que em linguagem de sociologia da religião se chamam as pessoas que têm prática dominical de ir à missa, e notamos que há realmente um declínio. O que nós não podemos cair é no erro de julgar que as pessoas que estão em Roma ou noutros locais são necessariamente estúpidos, se quisermos, ou que não têm consciência na sua cegueira fundamentalista. Como é evidente, uma pessoa com a estatura intelectual de um Ratzinger tem plena consciência do abalo que vem sendo sentido no pós-guerra. Portanto, a Igreja foi muito vítima do boom económico dos anos do pós-guerra e nos anos 60 não é por acaso que começam a surgir correntes, mesmo cá, a minha tese é sobre a Capela do Rato, quando começou ali na Capela do Rato uma viola a entrar, era a missa da viola, isso para os católicos mais conservadores, aquilo, quando o padre Alberto Neto lá levou, aquilo era uma coisa quase herética. Portanto, a Igreja vai fazendo essas pequenas adaptações. Agora, os grandes líderes da Igreja, as pessoas que pensam dentro e fora da Igreja, percebem que a adaptação àquilo que seja e que se pode chamar a pós-modernidade, num certo sentido, levaria à perda de uma grande identidade. Como é que a Igreja
passaria a dizer que é bom as pessoas não irem à missa, irem para a praia bronzear-se, que é bom haver sexo em grupo, coisas assim. Portanto, uma série de questões. A Igreja, se quiser manter a sua unidade e a sua projeção enquanto Igreja católica, se quisermos, universal, tem que manter uma série de valores. Com isso não estou a defender o conservadorismo da Igreja, estou a dizer que é bastante básico nós pensarmos que as pessoas na Igreja não têm consciência disso e que não vão sendo feitas adaptações. E que não vivem neste mundo, não é? Exatamente, e que são quase... A Igreja Católica não é o Estado Islâmico Mas de modo nenhum. Há um exemplo claro de uma parte da Igreja que fez uma adaptação grande na forma, preservando o conteúdo. O exemplo que eu conheço muito de longe, mas que é o caso dos jesuítas. Sempre que eu ouço, sempre que alguém me diz que conhece um padre muito bom, normalmente é jesuíta. Claro, os jesuítas é que levam um bocadinho a vanguarda, sempre foi assim. Já agora, para remeter também para a minha escassa bibliografia, também tem livros jesuítas e anti-jesuítas, mas é só no Portugal republicano. Mas os jesuítas sempre foram, num certo sentido, até devido à sua profundidade intelectual, uma vanguarda, num certo sentido, e até uma vanguarda incómoda. Nós lembramos o que aconteceu ao Padre Arrupe e muitos destes grupos que eu referi, de uma certa pós-modernidade e uma vivência mais festiva e mais jovem da fé, passam muito pelos jesuítas, que são realmente pessoas que, de um modo geral, de um elevadíssimo estatuto e é uma estratégia, intelectual. Desde logo é claramente uma estratégia. Mas também as pessoas precisam, e eu acho isso legítimo, as pessoas precisam de ter padres com que se identificam, o padre Tolentino, até do ponto de vista que se identificam intelectualmente, para que haja uma adesão de fé. A fé não é uma coisa que surge. Para que haja uma adesão de fé, as pessoas precisam de que o seu mediador seja alguém que, se o meu mediador for uma pessoa que eu desconsidero, até intelectualmente ou de outra forma, a palavra que ele me transmite, eu já estou a degradar, como é evidente. Mas há uma coisa curiosa, e desculpe só interromper sobre isso, falámos há pouco da crise, a Igreja, ou alguns setores da Igreja, por exemplo, o Papa Francisco, os seus discursos a favor da pobreza, da crise, etc., esta crise económica e tudo, também favoreceu um bocadinho um certo discurso, uma condenação dos excessos, porque eles existem, dos excessos do capitalismo. Aquilo que falávamos há pouco, não é? Claro, dos excessos do capitalismo, que nós aqui vimos em fenómenos que são, digamos, mais sociais e de consumos, mas que são entre as disparidades salariais. É um tema que está muito na mesa, portanto, os Piketty's e não só, os livros sobre os super ricos, os livros sobre as desigualdades salariais e fenómenos que estão a ser muito, muito graves. Já agora estamos a falar, por exemplo, num documentário, creio que se chama A Torre de Marfim, mas é assim, sobre o ensino universitário americano, em que um estudante, que há 15 anos precisava de 5 anos de trabalho para pagar... E agora precisa de uma brutalidade. Não é? Tem que trabalhar até aos anos para pagar, porque as propinas nas universidades subiram colossalmente, fazendo com que haja uma diferença até social muito maior, por muitos mecanismos que hajam de apoio social, etc. Isso passa-se nos sistemas de ensino, passa-se nos sistemas de saúde. Por exemplo, uma coisa que as pessoas pouco se aperceberam é que o processo de Bolonha, as pessoas que gritaram muito contra as propinas, agora com Bolonha, estão de uma forma indolor a pagar muito mais do que alguma vez foi a atualização das propinas, mas como agora dizem, meu filho anda no mestrado, como se no fundo estes mestrados não fossem, num certo sentido, prolongamentos de licenciatura. E a pagar 3.000 ou 4.000 euros por um ano de mestrado, não estou a tirar os valores para lá. Mas a conversa foi para aqui, só para percebermos que há um conjunto de bens públicos, que eram a saúde, que era a educação, etc., que o afunilamento dos recursos, por uma série de fatores, os desequilíbrios das pirâmides demográficas, etc., hoje em dia estão em crise. E essa crise em si é muito mais profunda do que a
crise, digamos, de contas públicas e privadas que vivemos, que essa pode ser sanada episodicamente, mas há crises e problemas em Portugal, como o envelhecimento da população, as questões da floresta que recorrentemente todos os anos aparecem para depois serem esquecidas. Porquê? Porque a velocidade em que os assuntos também são tratados e têm que passar, isto tem muito a ver com aquilo que há pouco falou, que era a tirania da opinião. As pessoas têm que ter opinião sobre tudo, os chamados tudólogos, se calhar eu também estou a ser aqui, estou noutras ocasiões, mas é impossível a pessoa ter uma opinião fundamentada sobre tudo, sobre todas as realidades, sobre o aborto, a eutanásia, o aquecimento global, e portanto as pessoas recebem digamos, uma informação já pré-cozinhada, e se a pessoa, por isso é que as ideologias muitas vezes servem, que é, se eu sou de esquerda, vou já comprar, claro, antes sequer sou contra as touradas, sou a favor do aborto, sou a favor da eutanásia, quanto mais eutanásia houver, melhor. Se eu sou de direita, antes sequer de pensar. Porquê? Porque as ideologias servem muito para esta georreferenciação e servem para as pessoas abdicarem de pensar, o que é grave, e quer dizer, o nível de informação que existe e que foi muito exponenciado pela internet, mas também pela complexidade de assuntos como as alterações climáticas e tudo, nós precisamos, e isso vê-se nos mídias, dos tais explicadores, dos tais, digamos, descodificadores de informação, e muitas vezes as pessoas vão a explicadores, ora de esquerda, ora de direita, para confirmarem, no fundo, aquilo que são as suas tendências. Uma coisa que está relativamente pouco estudada é porque é que as pessoas se arrumam na direita e na esquerda. Isto é, não é uma coisa genética, mas o peso dos fatores... Eu acho, não conheço estudos de ciência política, certamente haverá, portanto é ignorância minha, mas nestes posicionamentos esquerda e direita, os fatores familiares contam muitíssimo. Claro. Muitas vezes há outros filhos de pais ultraconservadores que se tornam de extrema esquerda, até se quisermos uma questão quase edipiana e freudiana. Reação. Mas a socialização, o meio envolvente, etc., as pessoas acabam por ser muito moldadas por isso e para esses posicionamentos. O que se verifica hoje em dia, e isso já são estudos que eu já conheço e, portanto, sobre os quais posso falar, é que fenómenos como o Donald Trump, o que se compreende, ou outros, levaram a uma polarização muito grande em que as pessoas de esquerda muitas vezes já nem falam em certos meios com as pessoas de direita. Isso pode parecer contraditório com o que eu há pouco dizia, que as redes de sociabilidade então convivem todos, etc. Não, é preciso nós percebermos que entre nós ainda não chegaram fenómenos de polarização. Quando surgiram, são alturas de grande trepidação, por exemplo, a contestação às medidas de austeridade, mas depois isso passa. Enquanto em certos países, quer dizer, durante a presidência de Trump, durante o mandato todo do Donald Trump, essa polarização, e ele próprio é um filho e um produto dessa polarização, essa polarização vai existir. Portanto, a América vai viver num ambiente de guerra civil permanente enquanto durar a presidência. E o caso americano é particularmente interessante e, aliás, é um fenómeno que não se cinge aos Estados Unidos, mas que eu concordo que não se sente dessa forma, pelo menos ainda em Portugal, e porventura nunca se sentirá, porque há condicionantes muito diferentes. Mas nos Estados Unidos o que existe e é particularmente estranho de quem observa de fora, é que essa polarização muitas vezes não tem por base questões concretas e divergências ideológicas concretas, mas é uma polarização quase emocional. Ou seja, claro, tem muito a ver até com o estilo, exatamente, com a performance, não é as palavras depreciativas que o Donald Trump dirige às mulheres, não estou a ver, não são necessariamente de direita nesse aspecto. Pode dizer que o feminismo também não, acho eu, ou a defesa dos direitos das mulheres, não é um património exclusivo da esquerda. Portanto, tem muito mais a ver com o estilo buçal, brutal, etc. Nós, em Portugal, temos uma série de airbags que nos protegem um bocadinho dessa polarização, que são, por um lado, ainda o legado do Estado Novo, eu sei que se vai diluindo com o tempo, mas que fez com que uma direita extrema nunca tivesse grandes possibilidades de se afirmar. Portanto, fenómenos como Le Pen,
E até mesmo em Espanha ainda há uma memória, por um lado, claro, há os que querem apagar a memória toda do franquismo naquele teve mal, tirar as placas e exumar os cadáveres das execuções na Guerra Civil, mas ainda há pessoas nostálgicas do franquismo. Cá em Portugal poderá haver uns nostálgicos do salazarismo, mas é tudo muito mais folclórico e sem expressão política. Até porque nós temos a questão do regime em Portugal, mal ou bem está resolvida. Sim, também, resolvida com o 25 também está resolvida. Não temos bem a questão, e já estava de certa forma, não temos uma questão de regime, temos uma coesão territorial, um país coeso, não temos fenómenos que possam levar a grandes, pelo menos até agora, a grandes conflitos, como, por exemplo, a presença de uma comunidade islâmica muito forte, quando eu digo forte, não defendo que eles não devem isso, não é isso. É fenómenos como a xenofobia, o nosso discurso sempre foi, pelo menos ao nível das práticas discursivas, não estou a dizer depois da realidade do dia-a-dia, sempre foi antirracista, não sou racista, e portanto, tudo aquilo que noutros países, por exemplo em França, é visto devido à forte presença de uma comunidade islâmica, ou Inglaterra, e dos terrorismos e das imigrações, nós não recebemos aqui um conjunto muito significativo de refugiados. Se ele fosse muito significativo, não duvido que sentimentos xenófobos, claro, etc., nasceriam. A nossa condição periférica, e se quisermos paroquial e diminuta, e digamos o pouco que temos para oferecer a esse género até de pessoas que passam por cá e querem, mas é ir para a Alemanha ganhar mais dinheiro, se quisermos até a nossa relativa pobreza, acabam por nos proteger um bocadinho, criar aqui uma espécie de ilha, o que não significa que movimentos que estejam como na Europa não possam vir cá eclodir, não quer ser alarmista, mas do ponto de vista do terrorismo, a presença tão grande de turistas nas baixas de Lisboa, etc., já torna remunerador do ponto de vista propagandístico e tudo, atentados em Lisboa. Portanto, se nós temos o turismo, não estou a querer fazer turismo e terrorismo, não estou a fazer aqui um verso. Coloca o país no mapa, nesse sentido. Claro, sendo o país muito mais internacionalizado e com muito mais pessoas, isso como é evidente. Agora, do ponto de vista de questões domésticas, nós não temos, muitas vezes a esquerda, como é mais conflitual, precisa, porque a esquerda vive mais do conflito, ainda é um bocadinho aquela herança da luta de classe e tudo, muitas vezes precisa de inventar, só que já é difícil andar a escavar mais causas fraturantes, porque muitas vezes essas causas fraturantes escondem os problemas. Por exemplo, a terceira idade, não há um debate a sério sobre, fala-se muito de racismo, mas agora já alguns, até por exemplo a Sibila Marques, num livro também da Fundação chamado Discriminação da Terceira Idade, a discriminação a que é sujeito o idadismo, a discriminação que são sujeitos a terceira idade em tudo. Mas isso não é remunerador, isso não é fun, isso não é uma coisa que seja interessante para colocar, para fraturar as pessoas. Não, e sobretudo não gera identificação em quem está a ler. Exatamente. A propósito da questão do racismo, ou da xenofobia, para usar um termo mais genérico, há uma particularidade da nossa sociedade que sempre me despertou alguma curiosidade, que é o facto de nós não sermos de todo um país racista em termos de práticas. Isso não há discriminações explícitas, como por exemplo, ainda, apesar de tudo, se observa nos Estados Unidos. Nunca houve. E, no entanto, é inegável que entre quem frequenta as universidades, por exemplo, ou quem ascende a cargos mais bem remunerados, há uma presença ultra desproporcionada Nem diria ultra desproporcionada, há uma inexistência. Praticamente. São casos raríssimos de alguém que não... E os que são apontados muitas vezes é precisamente aquele para confirmar a regra. Exatamente. Temos uma Ministra da Justiça e temos um Secretário de Estado qualquer. Pronto, a partir daí não significa, não critico isso, mas é para que estejam lá. Eles obviamente estarão lá por outras razões. Eu quero crer que não estão lá apenas para sinalizar o multiculturalismo da sociedade portuguesa, que se calhar é mítico. Agora... Mas o que eu acho, desculpe interromper, mas o que eu acho interessante aí, sempre achei, é que esse é um fenómeno com o qual parece que tanto a direita como a esquerda convivem relativamente bem. Com essa ambiguidade, ou seja, isso não é um debate... Há algumas semanas surgiram no público uns artigos sobre isso, mas não é um tema que seja discutido.
quando é evidente que há uma deficiência nesse aspecto. Como é evidente, e é o seguinte, há pessoas, também percebo se calhar porque têm uma certa agenda militante, e quando a pessoa quer demonstrar uma tese e quer demonstrar uma injustiça, tem que ser uns furos acima, uns decibéis acima e ser mais inflamado. Mas há pessoas, o público, por exemplo, a Joana Gurjão Henriques e uma série de coisas, tem vindo, se calhar num tom, como digo, uns decibéis acima, a sustentar que existe racismo, etc. Depois, há pessoas no outro espectro, Gabriel Mitar Ribeiro, que tem uma leitura muito diferente, até tem um livro, O Colonialismo Nunca Existiu, que no fundo é digamos, uma paráfrase daquele fascismo nunca existiu, do Eduardo Lourenço. Agora, os estudos que são feitos com bases mais empíricas e estatísticas, como por exemplo os de Jorge Vala, falam num racismo subtil, que é o racismo que nem sequer tem consciência de si, e mais, não tem essa tal consciência de soi, como dizem os franceses, mas para além de não ter consciência de si, se figura a si própria como não racista. Isto é, nós conseguimos não ter, se calhar, 2, 3, 5, se calhar temos 1 ou 2 negros no Parlamento, não temos nenhum negro líder de uma grande empresa, porque segregamos muito, isto permite uma perpetuação de um status quo, se quisermos, em que há uma nítida exclusão de pessoas, mas muito mais subtil. Por isso, se fala em racismo subtil, não é aquela questão, os negros não podem entrar aqui, como havia nos anos 60. Não é explícito de maneira nenhuma. Exatamente, mesmo o discurso do Estado Novo, a partir de uma certa altura, sobretudo, foi um discurso muito mais assimilacionista e muito mais integracionista, indo buscar, inclusive, as teses do lusotropicalismo do Gilberto Freire. Agora, portanto, o português nunca foi racista, misturou-se com todas as pessoas. Miscigenação. Mas, quer dizer, isso também é um item que as pessoas, se quiserem... é uma visão romântica, claro, que não foi exatamente assim. E, por outro lado, mas está a conquistar cada vez mais terreno nas universidades, no âmbito dos estudos pós-coloniais, uma visão que está nos antípodas dessa e, pelo contrário, procura figurar a presença de Portugal nos territórios ultramarinos como uma presença... Nós temos até algumas obras de ficção disso, por exemplo, Memória de Cadernos Coloniais, de Isabela Figueiredo, uma presença, se quisermos, muito hegemónica, que foi, mas mais do que hegemónica, brutal, etc. Portanto, e agora sobre as discussões sobre a escravatura, etc. Portanto, isso tudo depende, ainda não se encontrou, se quisermos, um equilíbrio, nem se encontrará, mas eu penso que é consensual, e podemos dizê-lo, que a sociedade portuguesa não figura-se a si própria como não racista. Um cidadão português médio diz logo: eu não sou racista, e depois, quando se começa a desdobrar aquelas questões de casaria a sua filha com um negro ou não sei o quê, etc., aí as questões começam a mudar. E uma coisa são os inquéritos, que ele aí aparece como o mais multicultural e mais progressista possível. Outra coisa é quando vem os ciganos instalados num bairro social da Câmara com um jardim infantil ao lado, e, portanto, o que é que se passa aqui nisto? De vez em quando eclodem fenómenos que são explicáveis pela vivência das populações, com a convivência também com pessoas de outras comunidades e outras visões, e mesmo o discurso politicamente correto leva a que haja tabus. Exatamente. Nós, em nome do respeito pela cultura cigana, não discutimos os casamentos combinados. Portanto, nós somos muito a favor da igualdade de género e contra o machismo, e bem, a favor das mulheres, mas isso para quando se entra num acampamento ou numa comunidade cigana. Aí já nós temos que obedecer, se quisermos ser progressistas e fashion, temos que obedecer a dois valores. Não temos o mínimo live de racismo, portanto vamos tratar da cultura própria deles. Mas o tratamento dado às mulheres, na parte da cultura cigana, é algo que merece ser estudado e analisado, como, aliás, e felizmente, algumas culturas africanas cá, a excisão genital feminina, etc. Portanto, a realidade muitas vezes impõe-se às nossas convicções que nós gostamos de cultivar. E liga um tema do politicamente correto, que é o tema
que está presente numa série de fenómenos hoje em dia, esteve presente na eleição de Donald Trump, ou seja, claramente não será a maioria da população americana, porque ele não teve a maioria dos votos, mas pelo menos quase metade da população americana que não se revê naquilo que é publicado na imprensa mainstream e nas televisões mainstream, claro. O restringido pelo politicamente correto. Da mesma forma, em Portugal tem-se observado uma série de fenómenos, da mesma forma muito menores do que aqueles que se observam nos Estados Unidos, como, por exemplo, universidades com conferências canceladas e livros que são excluídos, uma série de coisas absolutamente excessivas. Claro, de limitações que em última análise limitam a própria liberdade de expressão. Sim, obviamente. E ao limitarem a liberdade de expressão, em alguns casos, porventura uma minoria, vão limitar opiniões ou visões que importaria discutir porque são irrelevantes. Mas mesmo nos casos que até pode ser a maioria que limitam opiniões com as quais a pessoa não concordaria, a verdade é que estão a impedir parte da população de se expressar. Claro, como é evidente. Vamos ver, aqui, eu há pouco tempo vi aquele filme sobre o julgamento da Deborah Lipstadt, que foi uma ação disposta contra ela pelo David Irving, aquele historiador negacionista. Há aqui que distinguir uma questão, e eu não me acompanhei muito esse episódio, mas, por exemplo, a não entrada de uma pessoa que falámos há pouco, do Jaime Nogueira Pinto, numa universidade para discutir, é uma coisa perfeitamente anómala, porque é uma coisa absolutamente anómala. Mas foi também uma questão que depois foi muito Sim, claro, obviamente, e se quisermos, foi ouro sobre azul para o Jaime Nogueira Pinto. Exatamente, claro. Conseguiu uma vitimização, no certo sentido, com todo o respeito que tenho por ele, mas uma vitimização até, se quisermos, interessante, e normalmente isto acaba sempre por se virar contra as pessoas, quem capitaliza. Claro. O mesmo se passou, por exemplo, há muitos anos, quando, liderados pelo então Presidente da Câmara, Cruza de Cassis, algumas pessoas tentaram impedir a projeção do filme de Jesus Salomari. É claro que as pessoas vão recordar isso e diziam que entravam e partiam, acho que era na Cinemateca, partimos isto tudo, um grupo de católicos muito empenhados. Claro que isto vira sempre contra as pessoas, como é evidente. Portanto, para um lado ou para o outro, há comportamentos, digamos, inflamados e irracionais que acabam sempre por se virar contra quem os pratica. Agora, que há excessos do politicamente correto, que há liberdade de opinião, tudo certo. Mas, por exemplo, a Deborah Lipstadt dizia, em relação ao David Irving, ela acho que nunca defendeu que os livros fossem proibidos. Defendeu, foi o direito dela, a dizer que aquilo era inconsistente e uma aldrabice e manipulação, e foi isso que levou o Irving, não foi a Deborah Lipstadt que colocou a ação contra o Irving, foi o Irving que, se quisermos sentir-se ultrajado e ofendido, que colocou contra ela. Mas... A análise da liberdade de expressão... Claro, a liberdade de expressão, tudo bem. E venho aqui uma pessoa negacionista do Holocausto, mas isso são discussões até jurídicas que as pessoas não podem ter. Na América existe uma grande liberdade para o hate speech e para discurso do Ku Klux Klan, etc. Na Europa, mais limitada, ainda que a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos agora e o Tribunal de Justiça sejam mais abertas à liberdade de expressão. Agora, o que se pode dizer é que quando há erros factuais e as pessoas estão a poluir com base num erro factual, mas num erro factual que seja óbvio, consensual. Eu sei que há sempre questões que nunca serão consensuais, as vacinações ou não vacinações, haverá sempre, ou as alterações climáticas, etc. Mas, se existe, eu não defendo a censura a sites negacionistas. Defendo a necessidade deles, por exemplo, não se constarem dos programas de ensino. Por exemplo, discordo absolutamente do que se passa muitas vezes nos Estados Unidos, em que querem ministrar em paridade, não em igualdade de circunstâncias, o criacionismo e o evolucionismo. Não estou a dizer que o evolucionismo tenha que ser militante, porque há várias formas até de evolucionismo e até pode haver erros ou coisas que o evolucionismo assim não explica, é uma teoria em si incompleta. Agora, não se pode pôr nos mesmos termos, em termos de, sobretudo quando chegamos ao ensino, o evolucionismo e o criacionismo bíblico ou de outra... Claro, porque não é matéria de opinião. Exatamente, e já é uma questão... Agora,
nas questões das alterações climáticas, há pessoas que criticam, que pode haver até há um livro que é o Ambientalista Cético, de um nórdico, Björn Lomborg. Já tem uma série de anos. Exatamente, já tem. Que é um indivíduo que questiona algumas coisas das alterações climáticas. Agora, aí pode haver flutuações, e haverá certamente, mas temos que perceber que, sobretudo nos sistemas de ensino, um sistema de ensino e o desenho de um currículo e de um programa tem que basear-se naquilo que é uma espécie de consenso dominante, que é o evolucionismo, que é a existência de alterações climáticas, etc. Claro, é questão da maioria, não é? Da ditadura Sim, da maioria. Não digo só a maioria, é uma espécie de... Quer dizer, a visão da história de Portugal, umas vezes as pessoas podem dizer é mais mitificada, mais virada para os reis e não aborda os negros e devíamos fazer uma história alternativa. Tudo bem, ela que venha, ela que tenha lugar. Mas compreende-se que, ainda com umas visões muito diferentes, o ensino da história ou o ensino dessas matérias, não falo daquelas mais técnicas da matemática, tenha que assentar num consenso dominante sobre o que foi o nosso passado e quer dizer, senão, quer dizer, até do ponto de vista pedagógico seria quase impossível os alunos perceberem, então a escravatura foi assim, foi má, claro que foi má, mas foi intensa, não foi intensa, quer dizer, nós vemos, por exemplo, intervenções de uma pessoa que tem escrito sobre escravatura, João Pedro Marques, que se afasta um bocadinho de algumas teses mais, se quiserem, politicamente corretas ou sobre a nossa escravatura. E, portanto, há espaço, mas isso a níveis não pode constar dos programas de ensino. Eu fui para os programas de ensino, mas podíamos falar de qualquer coisa. Falar de outra coisa. O politicamente correto, e estamos quase a acabar de avançar para a última pergunta, mas ainda em relação ao politicamente correto, o que é... não é por acaso que este fenómeno tem sido tão prevalente e também tão se tornou difícil. Um bocadinho politicamente correto criticar o politicamente correto. Certo, exatamente. Às tantas já estamos. Claro, assim. exatamente. O assunto quase que dá a volta. Mas é um assunto difícil, porque ele surge... Ele tem um mérito inicialmente, que é proteger determinadas minorias, claro. Mas acaba muitas vezes por quase forçar alguém que possa fazer parte de uma minoria qualquer, e as minorias, a definição de minorias pode ser de todo o tipo, mas forçar quem está fora dessa minoria a tratar aquela pessoa como se ela fosse definida pela pertença àquela minoria, o que em última análise não faz sentido, é um indivíduo separado e que vale autonomamente e caso contrário é uma limitação da e até muitas vezes há componentes quase paternalistas de género em relação aos negros, quer dizer, precisamente o politicamente correto e esses discursos muitas vezes acabam por entrar em contradição, porque dizem tem que ser tratado primeiro que tudo como um ser humano e não como um negro. Não sei. Exatamente, claro. E há isso nos Estados Unidos, lá está, é muito mais prevalente no dia-a-dia do que aqui. Claro, e a questão é muito... Exatamente, as minorias lá têm um peso muito maior. Em Portugal há uma homogeneidade étnica, por exemplo, muito grande. Mas eu lembro-me, por exemplo, de um episódio do Seinfeld, que era uma série de televisão já com alguns anos, em que havia um tipo que era dentista e se tornava judeu para poder dizer piadas sobre judeus. Pois, exatamente. Claro, exatamente. Até lá ele dizia, eu agora posso porque sou judeu. Não, há questões que se passam e que nós vemos, até caricaturamos nos programas de ensino, não só nos Estados Unidos, mas muitas vezes pela Europa fora, etc. E silenciamento de pessoas, de vozes discordantes, quer dizer, é coisas que em nome da tirania desse politicamente correto. É um desafio, eu julgo que é porventura o maior desafio da cultura ocidental hoje em dia. É um desafio grande, vamos ver, o livro Submission, do Michel Houellebecq, não é propriamente um livro politicamente correto, numa tese mais ou menos que ele tem implícita, que seria o domínio de França por uma espécie de islamismo soft, etc. Mas também não houve censura, acho eu, Michel Houellebecq. Agora, compreendo, falando de um tema quase muito lateral, sobre o Tintin no Congo. Sim. Agora, o Tintin no Congo, as pessoas não conseguem aceder a ele, está na secção de adultos nas livrarias em Nova Iorque. Sim, não sei. Foi muito criticado. Claro, foi um dos primeiros. Aí compreendo que não se queira moldar as crianças, mas que um adulto, até como objeto histórico, queira ver a versão original, tudo certo.
Agora fez uma versão mais politicamente correta. Coisa diferente é que até E o Mark Twain, não é? A questão do sim, Mark Twain. é que também se compreende que há também, eu compreendo, um ressentimento, uma necessidade de ajuste de contas com barbaridades que foram feitas nos tempos coloniais. Isso eu compreendo. Mas muitas vezes está-se a chegar a extremos que isso vai ser mau para a defesa da própria causa, porque depois isso vai ter uma reação das pessoas. Exatamente, que é exatamente o que se observa nos Estados Unidos. Exatamente, as pessoas depois, é assim, então votamos Trump, claro. Isso é assim, votamos Trump. Claro que não devemos ceder também à lógica do tirânico, ceder nos nossos valores para que as pessoas não fujam para o voto no Trump. Mas há equilíbrios que têm que ser preservados. A questão é que as alterações sociais têm que decorrer de uma forma progressiva, porque senão acabam por ser rejeitadas pela maioria da população. Claro. No caso americano é evidente que tinha que haver um reequilíbrio, mas para haver esse reequilíbrio houve muitas pessoas que tinham determinadas condições de vida e as perderam. Mas mesmo falando em Portugal, ainda há pouco, aqueles movimentos LGBT, está certo, mas depois agora já com uma série deles, travestis, etc. Havia até uma crónica do João Miguel Tavares sobre isso. Criou-se, já são os travestis sem sexo, os poliamorosos, não sei o quê. Isso cria um sentimento que se torna-se ridicularizável, caricaturável e passível de gozo, e portanto nem serve sequer os intentos das pessoas vira-se contra o próprio. Exatamente, quer dizer, tendo chegado, não estou a dizer que não haja homofobia na sociedade portuguesa, mas tendo chegado a um momento em que é possível casar, que à parte de algumas exceções, acho que não existem discriminações formais da nossa lei, haverá muito a mudar em termos de mentalidades. O que eu quero dizer é que as militâncias, muitas vezes, o que também é compreensível quando as pessoas são muito militantes, mas chegam a um fervor que depois são ridicularizáveis ou descartáveis. Aquilo, travestis e poliamorosos, ou pessoas que nem sequer sexo querem ter, e, portanto, isso acaba por ser negativo até para os próprios. Mas, enfim. Claro. Vou fazer a última pergunta. Havia aqui uma série de pontos que eu gostava de falar, mas o tempo não é ilimitado. Há um ponto que é... Nem a paciência dos nossos ouvintes. Nem a paciência de quem ouve. Há um ponto que é referido muitas vezes ao longo do texto, e foi, aliás, daqueles até que depois foram mais expostos nos média com recensões ao livro e na repercussão que o próprio livro teve, que tem que ver com... E já falámos disso, de resto, a diferença entre o povo e as elites. Eu, por acaso, não sei se estou inteiramente de acordo. Porque... É simplificador, como é evidente. Não, no sentido de que essa diferença sempre existiu, obviamente, e eu não estou certo que seja maior hoje do que foi. Não. Mas nem era disso que eu queria falar, porque queria fazer apenas uma última pergunta que tem que ver com... Há uma frase que é citada do Vasco Lido Valente, em que ele diz a propósito do historial de políticos de origens humildes que existem em Portugal, que é muito curioso, sobretudo numa sociedade com muito pouca mobilidade social, em que ele fala na notória incapacidade da classe dominante em gerar os seus próprios dirigentes. Não é? Essa será uma incapacidade da classe dominante, ou será que aqueles com maior poderio, hoje em dia económico, mas outrora não necessariamente económico, não preferem dominar da sombra, ou seja, controlar essa sociedade da sombra, sendo que muitas vezes, o caso de Salazar é paradigmático, muitas vezes ter-se-á virado a criatura contra o criador, mas o caso de Salazar, por exemplo, há um vazio de poder que me parece demasiada coincidência para não ser deliberado. E uma coisa mesmo que se observa hoje em dia é que, por exemplo, falando do caso de Ricardo Salgado, por exemplo, claramente grande parte do poder vinha de dominar da sombra e não de dominar sob os holofotes. Não é? Claro. E o poder, aliás, para terminar, o poder hoje em dia é cada vez mais desagradável o poder público é cada vez mais desagradável para quem o pratica, porque a pessoa está sujeita a um escrutínio brutal, não é remunerada adequadamente, desde logo, não é? E está sujeito a um escrutínio com que é muito difícil de conviver e a tentação de tentar controlar da sombra, porventura é ainda maior do que já foi. Sim, eu talvez não concordo muito com o mal, se calhar, da frase do Vasco Lido Valente, é ele transformar isto numa regra, dizer que todos os nossos dirigentes foram pessoas vindas de estratos humildes.
Nós tivemos o que não é verdade, claro. o que não é verdade, e vemos uma coisa, muitas vezes o dirigente em si pode ser uma cabeça de estratos humildes, mas depois nos tempos do João Franco ou de outras coisas, depois das câmaras dos pares, etc., havia uma série de pessoas de outros lados. Também não tenho uma visão, se calhar, tão conspirativa, dizendo que há pessoas que preferem governar... Não, mas há uma coisa importante... Racional. Claro, mas há uma coisa que disse que é importante, é a corrosão que provocam na própria confiança, isso é quase óbvio, a banalidade que eu vou dizer, de casos como o Ricardo Salgado, independentemente, não vou pronunciar sobre este em particular, acho que não transitou em julgado, claro. Mas as pessoas não transitou em julgado, nem tem as investigações, mas isso cria, não admira que depois haja uma desconfiança que não é só de esquerda, digamos do povo de esquerda. O povo de direita, pujadista ou trampista, os trampistas portugueses também têm, claro. o antissistémico, portanto isto confirma muito os sentimentos antissistémicos de uma parte das pessoas. Eu bem tinha razão, são todos uns bandidos, etc. Claro. Portanto, é um péssimo serviço que foi prestado, e quer pelas pessoas, Lehman Brothers, etc., à economia de mercado. Não é por acaso, é para, digamos, defesa do bom nome e do funcionamento da economia de mercado, que existem grandes mecanismos de regulação, muitas vezes não funcionam, nos Estados Unidos, ou cá, podem não funcionar, e de supervisão. Eles são absolutamente essenciais para que o capitalismo continue a frutificar ou a desenvolver-se. Agora, o que disse em relação às nossas lideranças, há sempre, alguns líderes, um certo culto de certas origens humildes, etc., que não é uma questão que venha necessariamente de Salazar, porque isso pode significar... Sim, isso pode significar meritocracia, uma espécie de antissistema, portanto, a pessoa que vem de fora, eu não pertenço ao pântano, porque em Portugal sempre houve, sobretudo a partir do nascimento, vá lá, da política parlamentar no século XIX, e vemos aquelas caricaturas do Bordal, a porca da política, um sentimento antipolítico e de antipolíticos. E não estou a dizer que isso seja dominante, mas é também como o racismo, as pessoas têm esse sentimento antipolíticos para que tudo continue na mesma. Claro, e os políticos, agora um parênteses, os políticos no início do liberalismo tinham uma visão, lá está, daí eu achar que essa clivagem elites-povo era ainda maior, tinham uma visão ultra-sobranceira em relação ao povo e paternalista. Obviamente, o que eu quero, eu aqui coloquei elites-povo, como é evidente, a sociedade portuguesa era muito mais estratificada há 40, 50 anos, 100, quer dizer, não havia maior concentração de riqueza numa elite. O que eu quero dizer hoje em dia é que, por elites, aqui não estou a fazer aquela análise marxista das classes, estou muito mais numa visão do Wilfredo Pareto ou do Max Weber, ou o que quiser, mais de as elites, quer dizer, elites, por exemplo, culturais, não coincidem necessariamente com as socioeconómicas, claro. Porque os hábitos até de consumo das socioeconómicas, se calhar são, livros do José Rodrigues dos Santos, iguais às pessoas de classe média. Portanto, há aqui também, a realidade é muito há várias maneiras poliédrica. E, portanto, eu tive que ter uma visão mais redutora, simplista e manicaísta em dizer elites-povo. Não me parece que a clivagem hoje em dia entre elites-povo seja maior do que de modo nenhum. Pelo contrário, hoje em dia há uma democratização, quer voluntária devido a um programa, se quisermos, do Estado no pós-25 de Abril, de maior democratização, quer involuntária pela importação de fenómenos como a internet. Isso nota-se, por exemplo, um jovem de Bragança que esteja interessado pode ouvir este podcast, coisa que há 60 anos tinha as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian que passavam uma vez por mês. Não, a democratização do saber... podcast de todo mundo, não é? Exatamente. Não, e mesmo essa internacionalização, como é evidente, é todo um fenómeno positivo. Não tenho nenhuma visão nostálgica de um passado que nunca existiu. Claro. Pronto, como disse, havia muito mais de que falar, mas o tempo é limitado. Obrigadíssimo pelo convite. Nada, foi um gosto, e fica a recomendação da leitura do livro Da Direita à Esquerda, que será sucedido pelo livro Da Esquerda à Direita, que estaremos para ver a análise que faz e que será complementar. Não é meu, é do João Pedro. Claro, exatamente, do João Pedro Jorge, e que fará a análise da cultura de esquerda, e porventura responderá também ao repto.
E assim terminamos. Vários temas interessantes ficaram por abordar, inevitavelmente, como a recente onda de populismo no Ocidente, as ameaças à liberdade de expressão e, na esfera da política nacional, a evolução dos valores dos partidos políticos portugueses nos últimos anos e mesmo a diferença, que é poucas vezes discutida, entre a direita liberal e a direita conservadora, entre muitos outros. Ficam para uma próxima conversa.